gente fala sobre segurança pública, sobre a proteção da população do estado do Ceará. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do estado, Roberto Samian. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com a nossa população, prestar contas à nossa sociedade. Vamos começar falando sobre um tema que é muito caro à população, que é um tema que realmente preocupa muito a sociedade, que é a ocupação das facções criminosas em territórios do estado do Ceará. Fortaleza, cidades da região metropolitana e interior do estado. O que é que a Secretaria da Segurança Pública tem feito assim, para combater esse mal? É importantíssimo demais essa pergunta, que me dá a oportunidade de passar para a nossa população um cenário que é um cenário nacional e que o Ceará não está fora dele, muito ao contrário, também sofre consequências de uma expansão violenta de facções criminosas, umas disputando contra as outras, o que eleva sobremaneira, preponderantemente, a letalidade. Em grande proporção, entre eles, pessoas que se propõem a botar uma arma na cintura, ostentar uma sigla de uma facção e sair para executar pessoas que moram em bairros envolvidas com outras facções. Nesse contexto, isso leva a um outro processo que nós denominamos aqui de deslocamento forçado. Familiares, conhecidos de pessoas que fazem parte de uma facção que está em disputa com a outra, acabam sofrendo ameaças e algumas deixam suas casas. Isso aconteceu em Maranguape, aconteceu em alguns bairros de Fortaleza e em outros lugares. O que nós fizemos? Detectando que o tipo penal de expulsão não existe, a ameaça é um tipo para o qual se exige ação penal pública condicionada à representação do ofendido, e o ofendido tem medo, com todo o direito de ter medo da ameaça das facções. Então, o nosso arcabouço jurídico, nossa legislação, que são os pilares que sustentam as nossas ações, não estão preparados hoje em dia para enfrentar essa realidade. Daí o nosso clamor, nós da Segurança Pública, de atualizarmos essa legislação para que ela tenha o rigor necessário para enfrentamento dessas facções. Porque a polícia vai, prende, essa pessoa tem uma condenação, responde um processo por um tipo penal cuja pena não seja elevada, ela sai muito cedo, ou sai com uma tornozeleira, ou tem uma progressão de pena, volta para essa facção e volta a atormentar, e muitas das vezes volta mais violento e com mais poder de aterrorizar os outros. O governo do estado, entendendo essa realidade, tem reforçado sobremaneira as estruturas das forças de segurança. Nós estamos com 5 concursos em andamento para delegado da Polícia Civil, oficial investigador, soldado da Polícia Militar, soldado do Corpo de Bombeiros, oficiais do Corpo de Bombeiros e até estamos chamando mais oficiais da Polícia Militar. No início do ano, o governador reestruturou as forças, mas esses processos, eles nem sempre são muito rápidos na velocidade que a gente precisa enfrentar. Contudo, nós criamos recentemente, verificando que é um momento de junho e julho, esse conflito entre duas facções, que são cariocas inclusive, estão se intensificando Brasil afora. Isso não é uma peculiaridade aqui do Nordeste nem do Ceará. Aumentando essa letalidade, nós criamos um protocolo para ir além do que a legislação já permite que a Polícia Militar faça e que a Polícia Civil faça, envolvendo a inteligência, que o governador também aumentou de 135 para 790 posições gratificadas, com doutrina, com protocolos de inteligência, justamente para nós mapearmos onde estava acontecendo, que facção que estava avançando, porque na capital é uma realidade, Maranguape é outra, Caucaia é outra, em Sobral é outra. Então, o estado é grande, com presença de mais de 2 facções, com enfrentamento entre elas, para o qual eu repito, a gente precisa atualizar e modernizar a legislação, mas voltando ao protocolo, de forma que a gente entendesse e registrasse cada denúncia de um possível abandono ou de um deslocamento forçado. E com isso a Polícia Militar se deslocasse imediatamente para fazer uma primeira proteção àquela família, o enfrentamento à criminalidade local. Isso é muito difícil, muitas das vezes a família primeiro sai com medo e depois denuncia, então a polícia chega, já encontra a casa vazia, pessoas que têm medo de denunciar, a gente passa para a investigação.
porque o flagrante através do policiamento ostensivo não foi possível. Na investigação, a realidade de não ter um tipo penal para investigar. Nesse novo protocolo, entendendo que tudo isso se dá no contexto de organizações criminosas, tivemos uma reunião com o Ministério Público, muito interessante, e ali fechamos um entendimento de que a gente iria passar a dar essa possibilidade da Polícia Civil investigar essas ações desses crimes no contexto de organização criminosa, que não deixa de ser. Nisso, de agosto para cá, já são mais de 45 pessoas presas por envolvimentos em facções, organizações criminosas e responsáveis por algum deslocamento forçado de alguma família. A nossa notícia na área de inteligência é que isso tem arrefecido, a notícia desses deslocamentos, mas não estamos satisfeitos em hipótese alguma. Aproveito a sua audiência para dizer, as pessoas podem nos ajudar muito com um telefonema para 190, mas se não quiser se identificar, telefone para o número 181, que é o Disque Denúncia, nos dá a oportunidade de termos informações mais privilegiadas e agirmos com mais velocidade para identificar as pessoas, pedir a prisão ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e aí sim, dentro de um devido processo legal, entregarmos essas pessoas à Justiça. Esse deslocamento que o senhor fala é a expulsão das famílias de suas casas, esse fenômeno que a gente costuma falar de cidades fantasmas, em que várias pessoas saem ali da comunidade, as casas ficam abandonadas, vazias. E o senhor falou em prisões, mais de 40, correto? Mais de 45, já estamos acho que em 48. De que forma as prisões elas vão garantir a segurança da população a ponto delas voltarem para suas casas com tranquilidade? Essa sua pergunta complementa a minha fala da necessidade dessas pessoas que causam esse pânico e esse terror ficarem presas. Porque a polícia garante que essa pessoa foi tirada de circulação e reforça o patrulhamento local. Mas, na realidade brasileira, o policiamento precisa ser dinâmico, porque patrulha outras realidades e toda hora entra um telefonema do 90 de uma necessidade de uma intervenção de uma polícia. Vivemos, isso temos que aceitar, uma sociedade de um povo que é solidário, mas, por outro lado, é violento, né? Discute no trânsito e já acontece uma briga. Toma uma bebida no bar, discute por causa de futebol e já tem uma briga. E discute por política e já tem uma confusão. Então a polícia é demandada centenas, milhares de vezes. A gente satura, que é reforçar o patrulhamento em áreas em que há necessidade, mas sempre surge uma necessidade de um deslocamento para uma outra emergência. Nesses casos, nessa primeira abordagem policial, a gente vai garantir a presença da polícia nesse primeiro momento, para evitar um maior conflito e garantir a presença das pessoas. Mas se ela já saiu e a gente identificou o preso e entregou à justiça, a gente entende que ela pode pensar em voltar e, se houver uma outra necessidade, comunicar à polícia. A polícia está presente, não está presente em cada esquina da cidade e não é assim em lugar nenhum do mundo. Mas aqui, com o esforço que o governo vem fazendo de aumentar o efetivo, nós estamos tentando colocar, e estamos conseguindo aumentar a visibilidade nas áreas exatamente com maiores indicadores de violência. O senhor falou em mais rigor da lei. A gente está diante aí de um projeto de lei contra as facções criminosas, né? Qual a avaliação do senhor desse projeto e, se ele for sancionado, qual vai ser o impacto aqui no estado do Ceará? O projeto ele é muito bem intencionado e demorou a vir. Veio em boa hora, mas demorou a vir. Eu já falo sobre essa necessidade há mais de 10 anos, mas eu acho que ele vai ter um impacto no Brasil e aqui também. Por que ele vai ter um impacto interessante aqui? Porque, de certa forma, a gente tem que combater esse sentimento de impunidade. É a pessoa que sabe que não vai ficar presa por muito tempo, porque a legislação, não digo nem penal, mas a processual penal e principalmente a de execuções penais, ela permite e ela tem um conceito que, pensando em sociedade, é um conceito que a gente até compreende, de um retorno para a sociedade, para a ressocialização. Contudo, criminosos violentos como os que nós temos, para você ter uma ideia, de janeiro a outubro, nós já fizemos prisões de 2.423 assassinos, pessoas que tiraram a vida de alguém, que
uma vez julgados com uma pena elevada, deveriam ficar presos, no meu entender, por toda aquela pena. Ou 80% daquela pena, 90% daquela pena. Mas não é assim na nossa política criminal brasileira. Membros de organização criminosa que cometem crimes bárbaros, ser deslocado de onde você mora, ser expulso, ou seja, você ter a sua liberdade de ir e vir afetada por alguém que se diz faccionado, não requer uma sanção muito forte. Nós temos uma dificuldade penal grande de enquadrar essas pessoas para que elas fiquem segregadas e não façam mais esse tipo de crime. Então, esse projeto, ele vem embora, precisa ser aperfeiçoado. Há discussões de alguns temas que são polêmicos, mas a gente precisa, com muito pragmatismo, enfrentar esse tema que é polêmico, desideologizar. É necessário que, nesse momento, os nossos parlamentares realmente sejam pragmáticos para resolver um problema, independentemente de quem veio a ideia, se veio da direita, se veio da esquerda. Se há uma necessidade de ser mais duro para criminosos violentos que ceifam a vida de pessoas, e neste momento eles estão fazendo isso entre eles, mas não importa, está tirando a vida de alguém. Nós temos que entender na nossa sociedade que, para quem comete crime, quem tem que dar a sanção e a decisão final é o Poder Judiciário, e não uma facção querendo produzir uma pena de morte para quem é da outra facção. Mas enquanto nós não tivermos essa solução legal, esse arcabouço jurídico que permita que as instituições, tomando essa decisão e tirando essa pessoa de circulação, isso vai resolver, essa letalidade não tem como mudar. Eu, no ano passado, tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, com pessoas da área de segurança pública e ouvindo especialistas do mundo inteiro. Então, isso que acontece aqui, acontece na América Central e dito por uma autoridade que foi governador, foi ministro da Colômbia, foi alto comissariado da ONU, e ele dizia, olha, onde há rota de tráfico, onde há mais de um grupo criminoso, há arma de fogo e há conflito, você vai ter letalidade, e os efeitos que essa letalidade, grande letalidade, esse círculo vicioso causa numa sociedade, os desdobramentos e os efeitos colaterais, eles vão existir. Então há necessidade de cessar a impunidade, retirar o poder bélico da presença do Estado, mas isso tudo dentro de uma política criminal que transcende até o Poder Executivo, que equipa suas polícias, que estão nas ruas, arriscando a vida para tirar essas pessoas de circulação. Nós, esse mês de outubro, apreendemos 717 armas de fogo. Por sinal, apreensão recorde de armas de fogo. Foi a maior apreensão de todos os meses da série histórica do Ceará. Por que será? A pergunta que fica, por que tanta arma de fogo em circulação? Nós estamos tirando uma arma de fogo quase que por hora. E tirando essas armas com o policial nosso, correndo risco, e entregando à justiça. A legislação, eu vou te dizer algo que talvez você não saiba. Em 2017, como secretário do Rio de Janeiro, eu batia muito na posse e no porte, no comércio ilegal e no tráfico de fuzis, que é uma realidade muito comum lá. A pena era irrisória. E eu dizia, como pode uma pena para algo que está transformando a realidade do enfrentamento, está dando possibilidade do traficante lá enfrentar a polícia, eles se enfrentarem entre si com um poder de alcance gigantesco, um poder letal e de lesão nas pessoas lá com as balas perdidas, algo muito sério. E isso se transformou, conseguimos transformar essa o posse, o comércio ilegal e o tráfico em crime assemelhado a hediondo, como tantos outros. Mas é necessário que o Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo, entendam que é um crime autônomo. Ele precisa ser punido com rigor. Para que alguém quer portar um fuzil numa esquina? Então, se isso for tratado como um contexto da atuação daquela organização criminosa, a gente está privilegiando o bandido. E nós não temos que privilegiar. Nós temos que ser muito duros com quem se propõe a fazer parte de uma facção. Hoje, o Brasil ainda é um país desigual, mas ele está mudando, graças a Deus. E tem um lado de assistência e de inclusão social que vem avançando. Pode não estar o ideal, mas está avançando muito. Então, hoje, há oportunidades
de acesso ao ensino, de acesso a atividades culturais, lúdicas, de reforço escolar, de maneira que você pode tentar ter uma vida decente, digna, sem ir para o crime. Porque antigamente davam desculpa, não tem oportunidade. Hoje tem oportunidade. Então a gente tem que parar e discutir o seguinte: você tem oportunidade de fazer uma atividade que te dê uma possibilidade de um futuro. Você não vai enriquecer, mas vai ter uma vida digna. Por que você está indo para o crime? E se vai para o crime, assume as consequências dessa atitude. Se bota uma arma na cintura, é com mais rigor. Se atiram alguém, não importa se acertou, mais rigor. Se fere alguém, rigor maior ainda. Tirou a vida de alguém, não importa quem é a vítima. Vai ter que pagar caro por ter tirado a vida de alguém. Agora a gente sabe que muito dessa situação nas favelas, nas periferias, menores de idade são cooptados pelo mundo do crime. Como o senhor, a Secretaria da Segurança Pública, tem feito para evitar que isso aconteça, e o senhor é a favor da redução da maioridade? Olha, eu sou a favor da responsabilização dessas jovens de forma muito mais rigorosa. E aí você tem algumas alternativas. Pode ser a redução da maioridade, eu defendo, ou isso, ou pode ser outra coisa. Estender o tempo de internação é uma outra alternativa. Você não precisa diminuir a maioridade, mas o que ele precisa é ficar segregado da sociedade. Não pode. A gente, na semana passada, retrasada, apreendeu um jovem de 16 anos envolvido em 3 homicídios em Maranguape. 16 anos de idade. E falando com uma tranquilidade, com uma frieza, ele não é mais um jovem da década de 40, quando surgiu o Código Penal e que definiu a maturidade aos 18 anos. Não é mais. Ele sabe muito bem o que fez, o que praticou, a gravidade do crime que ele praticou. Então ele não pode, na minha visão, e respeito o debate, respeito a opinião contrária, mas eu já estou há 42 anos nessa área, sendo policial da ponta até o nível estratégico, passando por todos os níveis, perdendo colegas, enterrei muitos, tendo que atirar em bandido para não morrer. Eu já passei por todo esse cenário. E hoje eu entendo e agradeço sempre aos meus policiais por cada dia que eles saem de casa para cumprir o juramento dele, que já passei por isso há muito tempo. Então eu sei dos riscos e das pressões que eles sofrem. Por isso, a minha honra, a minha gratidão e a minha admiração por eles. Mas, voltando aos jovens, ou você reduz a maioridade, ou você aumenta o tempo de internação. Se ele fez 21 anos e praticou um crime com 17 anos e 11 meses, e só pode ficar internado até 21, estenda isso. Ou migre até 21, ele fica apreendido, e a partir de 21 passa a ser preso. O fato é, ou diminua a maioridade penal. O fato é que o mundo mudou, a informação chega com muito mais velocidade, a maturidade está cada vez mais precoce e nós estamos parados na década de 40. O senhor falou em Maranguape, minha terra, e eu vou aproveitar para fazer essa pergunta aqui. Vivi a minha infância em Maranguape, terra aprazível, muito tranquila, conhecida por isso, inclusive, conhecida também por ser a terra do mestre do humor. Só que nos últimos meses, Maranguape tem figurado, aparecido com muita frequência no Cidade 90 por conta dos homicídios que lá ocorrem. Esse ano, por exemplo, já tem recorde de homicídios sem nem ter acabado 2025. Maranguape apareceu como a cidade mais violenta do país. O que aconteceu ali, secretário? O que aconteceu ali, e o Estado está enfrentando essa realidade, mas é fruto de conflito entre jovens aí, esses de 12 a 29, 30 anos, que resolveram entrar para uma facção e exterminar uma outra facção. Essa letalidade a que você se refere, ela é fato, é entre eles, na sua grande maioria, entre pessoas que escolhem o risco de morrer. É óbvio que tem crimes contra o cidadão, isso no mundo inteiro acontece, e a polícia está ali para proteger, mas imagine a dificuldade de proteger uma letalidade de alguém que bota uma arma na cintura, 2 horas da manhã, sabendo onde está alguém que já foi da facção dele, que não é mais, para ir lá atirar naquela pessoa. Agora, como é que evita isso? É uma tentativa, exatamente a pergunta tentativa permanente, mas eu tenho... Como o Estado tentar prevenir isso? Uma delas é manter essas pessoas presas. Porque se você prende e essa pessoa, com a legislação atual,
não fica muito tempo segregada, ou é tornozelada e volta, ela vai poder praticar novamente? Será que a polícia vai ter que ficar atrás de cada um deles o tempo todo, individualmente, depois que eles forem presos e soltos? Não tem polícia no mundo que faça isso. Então, uma das maneiras pode parecer duro, para mim não é. Para mim é merecido ficar preso se cometer um crime cuja legislação daquele país determina que ele fique tantos anos preso. Mas se ele cometeu esse crime e foi condenado, que ele pague por isso e fique segregado. Nós lá em Sobral, depois que aconteceu aquele fato na escola, prendemos o autor. Ele já respondia por 2 homicídios. Já tinha sido preso e tinha sido solto porque a legislação permite. Será que ele teria cometido aquele crime contra aquele jovem se tivesse preso? Eu falei isso na época. Mas exemplos como esse eu tenho todos os dias. Então a gente precisa realmente ter um arcabouço jurídico, como eu disse, que na hora do promotor fazer essa denúncia, do magistrado aplicar a sanção, ele fique restrito e consiga aplicar uma sanção com a gravidade que aquele caso requer. Então, para Maranguape, nós estamos com algumas estratégias para aumentar o policiamento cada vez mais, mas você consegue patrulhar as áreas que evidências científicas te trazem os números, que a inteligência te aponta. E as pessoas que estão deliberadamente com o intuito de matar o oponente porque é de outra facção, ele vai esperar a oportunidade e vai atuar naquele momento em que a patrulha foi patrulhar outro bairro, como acontece no mundo inteiro. Há o patrulhamento dinâmico, há postos fixos, mas as pessoas estão determinadas. E nessas ações, muitas das vezes ele vai atacar e acaba morrendo. Então essa letalidade, ela aconteceu, ela está muito envolvida nesses grupos criminosos, tanto é que os roubos, que são os crimes que as pessoas praticam contra o patrimônio do cidadão, estão reduzindo no Estado, nos 10 meses, 22%. A própria letalidade como um todo, com toda esse avanço deles uns contra os outros, ela está reduzindo 7% no Estado. Já são cerca de 200 vidas poupadas, comparado ao mesmo período do ano passado. Agora, essa dinâmica das facções, em que é uma estratégia nacional, as nossas inteligências trocam informações com a do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos outros estados do Nordeste. Então, há realmente esse segundo semestre foi marcado no Brasil por esse enfrentamento maior entre eles. E eles vão se deslocando. Ora acontece em algumas regiões da capital, ora acontece em algumas regiões da metropolitana, às vezes no interior. Então a polícia vai, se desloca para essas regiões, intensifica a investigação, aumenta a ostensividade, efetua algumas prisões para entregar ao Poder Judiciário. A investigação ela tem um tempinho de maturidade, porque precisa obter provas concretas dentro da legalidade, do devido processo legal. Então, nós temos que entender e acompanhar esse processo legal para poder apresentar esse preso à justiça. Bom, o senhor falou, já trouxe aqui alguns dados, né, mas a gente tem números muito positivos da Secretaria da Segurança Pública nos últimos meses. Um aumento de prisões por homicídios que o senhor falou, por envolvimento com organização criminosa, o recorde de apreensão de arma de fogo que a gente já falou aqui também, redução de roubos e furtos, tem a questão da recuperação de celular, com o programa Meu Celular, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais, mas eu queria saber o seguinte, diante desses números tão positivos, como fazer com que a população, a sociedade, tenha uma sensação de segurança? Porque a gente sabe que estatística é uma coisa e o sentimento da população é uma outra coisa. Como fazer com que isso chegue na ponta? Nós, como atores do serviço público que somos, como servidores públicos, né, atores desse processo de proteger a sociedade, temos que, cada dia, nos empenhar mais ainda para nós trabalharmos e melhorarmos esses números de redução de indicadores criminais, de prisões, de apreensão. Então, foi muito bom você ter dito isso, que mostra que a polícia tem trabalhado demais. Nunca se prendeu tanto. Esse número de prisões de membros de organização criminosa é 93% maior que o do ano passado. São, de janeiro a outubro, 2.135 presos. Inclusive, a gente está causando um problema para
Secretaria de Administração Penitenciária, porque está aumentando a população carcerária. Mas é uma realidade para o qual o Estado tem que se deparar com ela e buscar soluções. Porque se a pessoa está cometendo crime e nós, para evitar que o crime aconteça, temos que prender e retirar essa pessoa de circulação. Mas nós temos que continuar trabalhando mais e fazer isso que eu estou fazendo aqui. De certa forma, buscar alcançar as pessoas para dizer para elas o que está acontecendo. Essa letalidade, ela está preponderantemente acontecendo entre bandidos. Óbvio que há crimes cujas vítimas podem ser vítimas da sociedade. Neste caso, todos eles estão diminuindo. O latrocínio está diminuindo 29% no ano. Os roubos estão reduzindo 22%. Os furtos, 10%. Apreensão de arma de fogo aumentando 12%. Prisão de homicídio aumentando 33%. Prisão de criminosos faccionados aumentando 93%. Ampliação das forças. Então, importante que a sociedade saiba que o governo reconhece que há um problema, que há esse movimento de facções criminosas tentando se expandir, tentando dominar, e o governo tem lutado contra isso. Sim, eu vou te dar um exemplo, que foi a questão dos provedores. Você não tem ouvido mais falar sobre ataques. A polícia estabeleceu uma estratégia, foi para cima, efetuou mais de 80 prisões. Então, hoje temos um protocolo que, se houver a notícia de um, e pode acontecer, porque esses criminosos ainda acreditam que ficarão impunes, a legislação permite isso, infelizmente, mas a gente tem um protocolo que vai agir muito rapidamente, com a Polícia Militar inicialmente, a Polícia Civil em consequência, a inteligência abastecendo as duas e uma força-tarefa que montamos com agências reguladoras, empresas e nosso grupo que vai, inclusive, cortando os fios dessas ligações clandestinas. Então, isso vai ser feito também com esses deslocamentos forçados. Qualquer notícia que houver, a polícia vai se deslocar imediatamente. Acreditem, telefone 190, 181, porque se a polícia chegar e já tivesse deslocado uma família, aquelas informações que a patrulha vai obter naquele momento, elas vão abastecer esse trabalho integrado, a DRACO, para uma investigação qualificada. A DRACO, ela passa essa doutrina para as delegacias regionais, né, as delegacias de bairro, de distrito, que inicialmente também trabalham com essa investigação. Então, com essa mesma doutrina, nós vamos identificar, e aqui é uma fala de quem disse isso dos provedores, aconteceu. Falei nas eleições também, quando o tráfico estava tentando, em alguns casos, interferir. Nós vamos identificar e vamos prender. Aconteceu, prendemos em Caucaia, prendemos em Sobral, prendemos em diversos lugares, e com esses deslocamentos forçados, havendo a denúncia, nós vamos investigar cada uma delas no tempo da investigação, mas essas pessoas serão apresentadas à justiça. Secretário, a gente sabe que a violência se combate não só com ações ostensivas, mas também de forma silenciosa, com a inteligência da polícia. De que forma o senhor avalia a inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará e se a polícia do Estado do Ceará está atenta a esse movimento que a gente viu, por exemplo, recentemente com as últimas operações da Polícia Federal, em que as organizações criminosas, as facções, não têm apenas hoje em dia como negócio o tráfico de drogas, mas está também no mercado financeiro, está nos postos de combustíveis, quer dizer, há outras práticas criminosas sendo realizadas por essas facções. Nós temos um trabalho de inteligência que foi ampliado pelo governador Eumano de Freitas, como eu disse, saiu de 135 para 791 posições, ampliando o nosso quadro, capilarizando para o interior, região metropolitana. Então, há uma doutrina, há um sistema central, a agência central fica subordinada a mim, mas nós temos na inteligência, nas vinculadas, na PM, na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, na PFOS, eles têm um protocolo muito importante, muito moderno e tem sido satisfatório. O problema é que nem tudo que a inteligência traz de informação se consegue muito rapidamente provar num inquérito para que isso gere uma medida cautelar. Ainda assim, a Polícia Civil, que trabalha com essas investigações e os pedidos cautelares, fez prisões e apreensões, bloqueio de bens, sequestro de bens, muito importantes e tem investigações, tem conversado. E, recentemente, eu fiz uma reunião com o delegado-geral, o delegado que investiga lavagem de dinheiro,
o departamento que cuida de recuperação de ativos e o departamento de repressão a crimes organizados. Há investigações importantes também, não só no aspecto operacional do crime, aquele que vai ali, bota a arma na cintura, mas também para quem trabalha no eixo financeiro. Então a gente tem investigações importantes nesse aspecto para também tirar esse patrimônio que esses criminosos obtêm irregularmente e acabam financiando as suas práticas criminosas. Vamos falar do programa de recuperação de celulares furtados e roubados aqui no estado do Ceará. Qual o tempo médio de recuperação hoje em dia? Vocês têm essa estimativa? Olha, depende muito. A gente, quando faz a entrega e pergunta à pessoa quando o seu telefone foi furtado, ou roubado, ou extraviado. Há casos de meses, mas há casos de 2 anos. É impressionante, né? O fato é que a gente já recuperou e devolveu mais de 10 mil aparelhos. É um programa extremamente exitoso e contribuiu muito para a queda dos roubos e furtos de celulares, porque os criminosos passaram a perceber que com o programa a gente tem conseguido chegar nas pessoas que acabam comprando, uns de boa fé, outros nem tanto, mas esse mercado de furto e roubo de telefone celular, ele foi afetado demais, esse mercado clandestino, né? Em razão desse programa Meu Celular, que já devolveu mais de 10.500 aparelhos. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre os concursos públicos que a Secretaria da Segurança Pública está promovendo. Perfeitamente. Então, nós temos os concursos em andamento para 100 vagas para delegado da Polícia Civil, para 500 vagas de oficial investigador da Polícia Civil, temos um concurso para 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar. Todos eles já com edital, não? Não, todos inclusive já acontecendo. Já acontecendo. Neste momento nem há mais oportunidade para ninguém se inscrever, porque as provas já aconteceram, estão em outras etapas, né? Então, como disse, tem 450 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros também e 50 vagas para oficiais do Corpo de Bombeiros. E quando os aprovados serão incorporados? Nós acreditamos no ingresso deles já no início de 2026. Os concursos estão acontecendo, muitos já com etapas bem avançadas, então a gente acredita que já no início de 2026 nós vamos ter a nossa Academia Estadual de Segurança Pública como uma verdadeira cidade da segurança pública, de tantos alunos novos para as nossas forças, e essa oxigenação é muito boa, muitos policiais se aposentam, né? Alguns adoecem, então é importante nós renovarmos, mantermos um efetivo condizente com o tamanho do Ceará, com a população do Ceará e com os indicadores de criminalidade. A gente tem investido muito, há projetos de nós avançarmos com algumas especializadas, reforçando o papel delas, mas também de reforçar o efetivo de regiões que têm tido um crescimento populacional e, em consequência, indicadores de criminalidade, cujo efetivo da polícia tem sido, na nossa visão, menor do que o ideal. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Eu é que agradeço a oportunidade. Quero dizer que a gente reconhece os problemas, mas tem, com a liderança do governador, enfrentado, investido na estrutura, no ser humano, na dignidade. A gente tem muito orgulho dos nossos profissionais da área de segurança pública e nós acreditamos, temos fé e muito trabalho de que, enfrentando esses fatos que vêm acontecendo, nós iremos vencer, porque o bem vai sempre prevalecer contra o mal.